Olá, meu irmão, olá, minha irmã, boa noite. São 19 horas na cidade do Rio de Janeiro. Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. O estudo desta oportunidade é sobre sacramentos. Começo com uma palavra de oração. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te dou, ó Deus, pela oportunidade que é renovada hoje de estudar a tua palavra com os que nos assistem, que nos veem nesta hora e que compartilham conosco deste momento de compreensão da tua palavra. Que o Senhor nos guie, nos dirija, que o Senhor nos faça compreender melhor este assunto sobre sacramentos. Em nome de Cristo oramos. Amém. Meu prezado irmão, minha querida irmã, eu quero começar pensando contigo o seguinte. Você sabe que há pessoas físicas e pessoas jurídicas. E há o ato institucional que constitui uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Uma pessoa física, ela precisa de uma certidão de nascimento. Uma certidão de nascimento. Os nativos com vida, os que nascem com vida, sobretudo os que nascem com vida, precisam dessa certidão para continuarem existindo. E aqueles que nascem falecidos têm a certidão de natimortos, né? Para que sejam sepultados. Nasceram e morreram. Eu estou me referindo ao ato de nascimento, de começo da vida física. E a empresa ou a pessoa jurídica, ela tem também um ato que a institui. Se for uma empresa do ramo comercial, este ato há de ser registrado na junta comercial. Uma associação, por exemplo, é registrada no registro civil de pessoas jurídicas, o seu ato, o seu estatuto é registrado lá. É o caso de uma igreja. Uma igreja tem o seu estatuto registrado no registro civil de pessoas jurídicas. E aí, a partir de então, ela passa a existir para o mundo jurídico. E a partir também desse ato, ela tem que fazer aquele registro na Receita Federal para receber uma numeração chamada CNPJ, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, para que ela possa recolher ali os seus tributos, enfim, viver como instituição jurídica e prestando as contas à Receita Federal. Esta introdução sobre o ato que institui a origem de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica, eu estou trazendo isso à lembrança para falar de uma outra coisa que é inaugural, vem no início de uma religião, que são as coisas sagradas dessa religião. E normalmente as coisas sagradas de uma religião são por elas chamadas de sacramentos. Os sacramentos, eles dão origem a uma determinada religião. E agora trazendo para o âmbito da igreja presbiteriana, por exemplo, a igreja presbiteriana observa 2 sacramentos. Isso vem desde a reforma protestante do século XVI, quando Martinho Lutero entendeu que não eram 7, mas 2 sacramentos que a igreja precisava observar. Então, hoje eu quero falar desses 2 sacramentos. Um dos sacramentos é para a pessoa entrar na igreja, ser admitido na igreja.
o outro sacramento, demarca que essa pessoa quer permanecer na igreja. Então, repito, o primeiro sacramento demonstra que a pessoa está entrando na igreja, está fazendo parte daquela igreja. E o segundo sacramento significa que essa pessoa se mantém ali, ela permanece ali. Pois bem, vamos pensar então sobre este assunto, sobre sacramentos, que é o assunto de hoje. E eu trago aqui um conceito de sacramentos para que nós debatamos sobre ele. O sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo na sua igreja para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as mais graças e os obrigar à obediência, para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns com os outros e para distinguir entre eles os que estão fora. Ora, só essa definição, só esse conceito de sacramentos, que é extraído do Catecismo Maior de Westminster, documento utilizado para a doutrinação pela Igreja Presbiteriana do Brasil, essa é a resposta à pergunta de número 162. Só esse conceito já daria aqui assunto para todo o estudo desta noite. Então vamos entender rapidamente isso aqui. O sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo na sua igreja. É Cristo quem instituiu. Primeira coisa que nós precisamos compreender. E esse sacramento tem qual serventia? Para que serve? E vem aqui os verbos. Para significar, selar e conferir. Esses três verbos se referem a quem? Àqueles que estão no pacto da graça. Quem são os que estão no pacto da graça? Aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador e por ele foram salvos. Mas confere o que a eles? Os benefícios da mediação de Cristo. E também para os fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as mais graças e obrigações, e os obrigar à obediência para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns com os outros e para distinguir entre eles os que estão fora. Pois bem, essas graças que são recebidas, como, por exemplo, o fortalecimento da fé, o aumento da fé, e outras graças como a pessoa ter paz no coração, se sentir pertencendo à igreja, tudo isso é demonstrado quando a pessoa passa pelos sacramentos. O de entrada, vou dizer já qual é o batismo. E o de permanência é a ceia do Senhor. Pois bem, esses sacramentos levam ao fortalecimento da fé, leva ao aumento da fé, leva essa pessoa a se sentir obrigada à obediência, leva a pessoa ao testemunho e a essa pessoa se sentir também nutrida do amor e comunhão de uns para com os outros. Tudo isso está inserido nos sacramentos. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, como eu já disse, ela observa 2 sacramentos. Quais são esses 2? Um eu já disse que é de entrada e o outro é de permanência. Qual é o sacramento de entrada? É o batismo. E quando se batiza sob um conjunto de crenças, ou seja, esse batismo é feito sob um conjunto de crenças que aquela pessoa professa, ou ela ou seus pais, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adota o batismo dos infantes,
o batismo infantil. Então, esse sacramento de entrada é aplicado em quem já tem consciência para professar a fé, mas também aos filhos daqueles que têm consciência para professar a fé. A igreja admite como seus membros os adultos, a gente chama adultos assim, porque são aqueles que já têm o conhecimento suficiente para de própria voz, de própria mente e coração, professarem a fé em Cristo e dizerem que nele creem como Senhor e Salvador. Mas também é a igreja que admite ao seu rol de membros os infantes, as crianças, filhos daqueles que são membros comungantes. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela admite 2 róis de membros comungantes, os que tomam a ceia do Senhor, os que tomam a Santa Ceia, e os não comungantes, aqueles que são admitidos como membros da Igreja, mas ainda não têm os elementos para participarem do segundo sacramento. Daqui a pouco eu vou dizer quais são essas exigências do segundo sacramento. Mas para o primeiro sacramento, não. Eles são admitidos, eles fazem parte da igreja, tanto os adultos quanto as crianças. Os primeiros, porque já professaram a sua fé. Os segundos, porque os seus responsáveis ou pais já o fizeram, já professaram a fé. É uma herança, a cuja herança eles são pertencentes. Eles pertencem a essa herança daqueles que podem e devem ser membros da igreja. A herança da salvação, a herança santa, assim considera a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela batiza os maiores, aqueles que podem professar que creem em Cristo como Salvador, e os dependentes, aqueles que estão sob a guarda dos seus responsáveis. Sejam eles pais, os pais, que normalmente são os pais, ou outros responsáveis. Nós vamos falar desse primeiro sacramento, que é o batismo. O que o batismo significa? Ele é batizado num conjunto de crenças, eu disse ainda há pouco. E o que é que constitui essa crença? Nós cremos nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos como sendo a palavra de Deus. Nós cremos na mediação de Cristo como Senhor e Salvador, como o único Senhor e Salvador. Nós cremos nos catecismos maior e breve, nós os adotamos, e a nossa confissão de fé, como exposição fiel das doutrinas bíblicas para o nosso coração. Nós cremos que fomos concebidos em pecado e que precisamos da salvação providenciada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós cremos que essa mediação é feita ou foi feita de uma vez por todas, ou seja, Cristo na cruz morreu em nosso lugar e redimiu-nos de uma vez. É o que diz, por exemplo, o hino 150 no seu estribilho. Esse hino, maravilhoso hino, fala que Cristo redimiu-nos de uma vez, ou seja, é um sacrifício que não se repete. E quando nós cremos em Cristo como Salvador, nós acolhemos essa verdade para nós. O batismo, em cujos batismos nós somos admitidos à comunhão da igreja, esse batismo é um grande guarda-chuva que contempla todas essas crenças. De que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, de que Cristo morreu na cruz por nós, de que Ele fundou a sua igreja e nós devemos pertencer a essa igreja, que nós fomos concebidos em pecado e precisamos confessar a Deus pedindo perdão a Ele pelos pecados. Todas essas crenças e outras mais que eu não estou mencionando aqui. Então, quando se é batizado nessas crenças. E cremos também que há somente 2 sacramentos. Este primeiro, o que nos admite, é o sacramento de entrada e o sacramento de permanência. E agora eu vou falar da ceia do Senhor, que é o sacramento de permanência. Esse sacramento que demonstra que nós permanecemos como membros da Igreja de Cristo e queremos continuar pertencendo a essa igreja, ele tem algumas exigências,
alguns requisitos. O mais, talvez, não sei se o mais importante, mas um dos mais relevantes dessas exigências é a consciência. É o crente saber o que está fazendo. A Escritura Sagrada fala muito claramente na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios que é importante que aquele que participa do pão e do vinho saiba discernir o corpo. O que vem a ser este discernir o corpo? Compreender que aquele bocado de pão que ingerimos significa o corpo de Cristo, simboliza o corpo de Cristo. E que aquela quantidade de vinho que ingerimos simboliza o sangue de Cristo. Corpo entregue, sangue derramado na cruz para a nossa redenção. Quando nós temos essa consciência, nós somos batizados nessa consciência, nós podemos participar da ceia do Senhor. Sem esse entendimento, diz o apóstolo Paulo, e adverte o apóstolo Paulo, quem come e bebe sem discernir o corpo, sem esse entendimento, come e bebe juízo para si. E diz ele, não é de se admirar que há entre vós muitos que dormem, muitos que estão sendo punidos por essa falta de entendimento e ainda assim estão participando do pão e do vinho. A participação do pão e do vinho, como ceia do Senhor, deve ser feita com entendimento. Essa é a razão porque a Igreja Presbiteriana batiza os infantes e não lhes celebra a ceia. Naquela compreensão que eles ainda não têm esse entendimento para discernir o corpo, que é a exigência do segundo sacramento. Essa exigência é claramente colocada na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 23 do capítulo 11. Todos aqueles que quiserem podem depois examinar esse texto. Diz o apóstolo Paulo, porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós, comei dele todos em memória de mim. De modo semelhante, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança convosco. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. E acrescenta o apóstolo Paulo, todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, é importante que cada um examine-se a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Aquele que faz o autoexame e identifica que sabe discernir o corpo, que o pão significa o corpo de Cristo, que o vinho significa o sangue de Cristo. Essa pessoa que tem esse entendimento, ela pode e deve participar da ceia do Senhor. Ah, mas pastor, e aquelas situações em que eu cometi um pecado e por causa desse pecado eu estou entristecido, estou no dia da Santa Ceia, o que eu faço, meu caro pastor? Ué, meu caro irmão, o que é que a Bíblia manda fazer quando a gente peca? Não está se lembrando? Eu vou lembrar você. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando pecamos, devemos confessar a Deus o nosso pecado. E há casos em que devemos confessar a Deus, a ele pedirmos perdão, e também aquele contra quem nós tenhamos pecado. Há pecados que nós cometemos contra o próximo. Todo pecado, se é pecado, é contra Deus. Fim de conversa. Mas há pecados que cometemos contra o próximo. E se nós pecamos contra o próximo, não basta tão somente confessar e pedir perdão a Deus. Havemos de confessar e pedir perdão a quem? Àquele contra quem nós tenhamos pecado. Você se lembra da oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso? Ela diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, nós não devemos nem nos atrever a pedir perdão a Deus se nós não estivermos dispostos a pedir perdão ao nosso irmão também. Então, no dia da Santa Ceia, estou em pecado. Ok, a gente vai pecar até o último dia de existência na Terra. O que a gente não pode deixar de fazer é confessar o pecado e pedir perdão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é assim que o apóstolo Paulo orienta? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e bebo do cálice. Pastor, mas esse pecado que eu cometi é um pecadão. É um pecadão, não é um pecado tolo, não, uma besteirinha, não. É um pecado grande mesmo. É mesmo. É grande mesmo. Esse pecado é maior do que a graça de Cristo. Esse pecado é capaz de anular o que Cristo fez na cruz por você? Não é? Porque nenhum pecado pode anular a obra que Cristo fez na cruz. Diz o Senhor, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, né? Onde abundou o pecado, onde o pecado ficou grande, que sabe o que ele fala da graça? Superabundou a graça. Não há pecado que seja maior do que a graça de Cristo. A graça de Cristo é maior do que o nosso pecar. Não é isso que os corais cantam? Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder contá-la, como hei de começar? Por que não há pecado maior do que a graça de Cristo? Nada pode anular o que Cristo fez, porque só Ele podia fazer. O que devemos fazer sempre é confessar os nossos pecados a Cristo e a Deus na pessoa de Cristo e pedirmos perdão. E assim estaremos prontos e preparados para participarmos do segundo sacramento, que é a ceia do Senhor. Portanto, esta noite, nesse estudo, eu falei do sacramento de entrada, qual é ele? O batismo, e falei do sacramento de permanência. Por que permanência? Porque toda vez que eu participo desse sacramento, é renovada em mim são renovadas em mim todas as graças que estão presentes nele. Que Cristo deu a vida na cruz do Calvário por mim. Que eu preciso estar em comunhão com Deus. Que eu preciso estar em comunhão com meu irmão. Este sacramento, ele aponta para o alto e para o lado. Comunhão com Deus e com meu irmão. Nessa condição e sabendo discernir o corpo, compreender o que é o pão e o vinho, eu posso e devo participar da ceia do Senhor. Que você, se já é batizado, ao participar da próxima ceia, se lembre disso. A ceia do Senhor é para todos aqueles que estão em comunhão com Deus e com a sua igreja. Se nós tivermos pecado, confessamos os nossos pecados, pedimos perdão e participamos do segundo sacramento, a ceia do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Na próxima semana, querendo Deus, cá estaremos novamente com outro estudo. É chegado o momento de nós darmos aqui os alôs. Deixa eu ver quem está por aqui. Jane Bastos, que Deus te abençoe, Jane Bastos. Que bom ter você por aqui. Fabiana Ramos, que Deus abençoe a sua vida, Fabiana Ramos. Oi, Ozeni, como está? Tudo bem, minha irmã? Deus a abençoe e guarde. Tudo de bom aí. Você ainda mora em Banquete. Que Deus abençoe essa terra sagrada aí. Jane Bastos, mais uma vez está aqui, Jane Bastos. Deus a abençoe. Meu caro presbítero Manuel Arnaldo Correia. Deus abençoe sua vida, meu caro presbítero Manuel Arnaldo. A todos que continuem na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima semana.